Paz do Senhor, boa tarde. Bom, irmãos, eu pretendo nesses 2 domingos, se Deus permitir, falar de um assunto muito importante, que é a aliança com Deus. Hoje eu pretendo das alianças, né? Uma espécie de um pouquinho de aula, um pouquinho de uma coisa um pouco mais informacional. E domingo que vem, se Deus permitir, que vai ser o nosso culto de Páscoa, será pela manhã. Eu falarei de uma dessas alianças. Falarei Deus quiser, da aliança abraâmica. Amém? Então, nós somos um povo de aliança. E porque nosso Deus é um Deus de aliança. Amém? Bom, não precisa dizer, mas eu sempre falo que todo compartilhamento da palavra, de todos os compartilhamentos da palavra, toda vez que nós fazemos uma devocional, quando nós ouvimos uma pregação ou fazemos um estudo bíblico, tem um objetivo daquele texto e tem um objetivo geral que é o mesmo para todos os estudos, que é fazer com que nós conheçamos mais o nosso Deus. Para quê? Para que a gente não erre na hora de segui-lo. Então tem muita gente seguindo alguma coisa, alguém que não seja o próprio Deus. Por quê? Porque não conhece. E não tem não existe essa liberdade no sentido de você criar um Deus pessoal. Porque aí é idolatria. Toda vez que um ser humano cria um Deus mental, faz uma construção mental, isso, tanto uma construção mental como uma construção manual de Deus, é você fazer um ídolo. Então toda a filosofia, toda vez que você cria um Deus, segundo os moldes do que você acha melhor, você na verdade estará fazendo um ídolo. Então, por isso que tem muita gente que vive em conflito com o Deus verdadeiro, porque criou um Deus e aí eles ficam brigando. Na verdade, nem fica brigando, né? Mas a pessoa coloca o Deus dela em contraponto. E quando ela conhece o Deus verdadeiro da Bíblia, aí esses deuses, a pessoa fica assim. E aí alguns que são mais malandros, né? mais tolos na verdade, vão e escolhem o Deus mais fácil, que é o Deus da minha imaginação. Né? Quantos aqui, eu quero que você seja verdadeiro. Quantos aqui já falaram a frase assim: Deus não faria tal coisa, mesmo sabendo que Ele fez? A gente cria os deuses segundo os nossos moldes. Então toda a pregação, todo estudo bíblico, toda devocional é um desafio. Qual o desafio? De nós conhecermos o Deus verdadeiro, independente do que nós preferirmos. Amém? Então, de uma forma geral, uma das designações do Deus que nós servimos, o Deus bíblico, é um Deus que é o Deus da aliança. Vamos ler aqui o texto. Tem muita coisa para falar sobre aliança, tudo, mas nós vamos procurar abordar o maior número de questões aqui, mas nós vamos, depois, semana que vem, se Deus quiser, falar de uma só, que só ela ocuparia muito tempo. Então eu vou citar a aliança abraâmica aqui, mas eu vou me aprofundar mais a semana que vem, se Deus quiser. Olha o que diz em Ezequiel capítulo 16, versículos 60 e 62. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Aqui está dizendo que Deus, e você vai, isso aqui é um texto isolado, mas você vai ver, Ele se apresenta como Deus da aliança. Nós vamos ver em vários momentos Deus declarando a aliança com o ser humano. Nós vamos ver os heróis da fé, né? Os homens, os personagens bíblicos. O que diferenciava ele dos outros é que eram homens e mulheres
que tinham uma aliança com Deus, que estabeleceram, ou que, na verdade, aceitaram, ou creram pela fé na aliança que Deus fez com o homem. Mas vamos falar, começando a falar de aliança. O que é uma aliança? Em geral, toda vez que a gente fala de aliança, a gente lembra do anel, né? O anel de compromisso de casamento, né? Quantos aqui tem o anel aqui? Levanta a mão. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é casado e não usa o anel, o que acontece? Nessa sociedade aqui, ocidental, gente casada usa anel de ouro. Ah, mas eu não sei o que lá, tá a minha profissão, não interessa, meu irmão. Você vai coloca numa correntinha, coloca junto com sua habilitação. Vai não ter essa desculpa, porque é muito esquisito um homem ou uma mulher ser casado e não ter. Mas vamos lá, não vou, né? Conto de casais é depois. Vamos lá. Mas nós chamamos esse anel de aliança, mas na verdade é um anel. Aliança não é um objeto. A gente sempre fala isso nas cerimônias de casamento. Aliança não é um objeto, mas ele pode ser simbolizado através de um objeto tipo anel. Na história da humanidade tem várias coisas, rituais, são rituais que representam a aliança. Então, como nós definiríamos a aliança? A aliança é um pacto entre, no mínimo, duas partes. As pessoas, no mínimo, conversam sobre um assunto e os dois se comprometem a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, de dar, de fornecer. Então isso é um pacto, é aliança. E pode ser traduzido como tratado, como fusão. Essas alianças, tudo isso é celebrado através de acordos verbais. Você conversa com a pessoa, então tá, negócio fechado. Pode ser um contrato, Em geral, nos tempos atuais, são celebrados esses acordos, esses contratos em cartório, diante de uma autoridade governamental. Isso fica fundamentado. E caso haja algum problema, as pessoas apresentam esse contrato para poder requerer o seu direito, ou ser caso de não cumprimento de um acordo. Eu não sou técnico nessa área, mas é mais ou menos isso. Existem acordos que são acordos escritos, acordos verbais, acordos que são não verbais. Por exemplo, eu e a pastora Carmen, nós temos alguns acordos. Nós nunca chegamos e falamos assim, olha, toda vez, por exemplo, a gente tem um acordo de a gente procurar fazer o que o outro pede. Mas nunca a gente sentou sem falar assim. A gente percebeu que a gente tinha acordo quando a gente começou a parar de falar não. Uau, eu não estou a fim de buscar essa água nessa noite fria lá embaixo. Mas eu estou indo por quê? Mesmo sem vontade, mesmo não querendo. Por que eu estou buscando? Porque eu fiz um acordo, nós fizemos um acordo. E quando os dois começam andar nesses acordos que beneficiam os dois, isso fica muito legal. A convivência fica muito boa. As alianças, os pactos, são determinações relacionais. Amém? São dispositivos relacionais. Então, os acordos, as alianças, é para que haja um bom relacionamento. Toda vez que você vai ver alguém em conflito, brigando, bravo, injustiçado, é porque alguma coisa foi abalada em relação a esse assunto. Então, se você veio de uma família, se você teve uma formação cultural, em que os acordos, os tratados, as promessas são facilmente descumpridas, então nós temos que pedir para o Senhor nos dar graça para que nós estejamos sendo tratados, limpos, arrumados,
Porque senão a nossa vida vai ter muitos problemas em todas as áreas. Ministerial, na área profissional, na área vocacional, em todas as áreas. Pessoas que não cumprem a palavra. Eu acho incrível isso. Algumas pessoas, por exemplo, que se casaram dizendo assim: não, eu vou te apoiar no teu ministério, não, eu vou estar junto com você, não, está ciente do que eu gosto, do que você, então estou ciente, é isso mesmo, estou junto com você. E aí no caminhar, no meio da trajetória, para falar assim: não estou mais afim. Então isso aí demonstra, irmãos, uma falha, demonstra que em algum aspecto a pessoa abandonou um princípio, que é o princípio da aliança. E se existe uma crise que nós estamos vivendo hoje, em todos os aspectos da nossa vida, é esse aspecto da falta de aliança. E o texto diz assim: mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você. E aí nós vamos ver agora Deus sendo um Deus de aliança. Irmãos, toda vez que você abre a boca para cantar, toda vez que você abre a boca para orar, se nessa oração não tem a partir de hoje se nessa canção não tiver sempre te adorarei, se nesse estudo, depois de terminar e você concluir que a palavra de Deus alcançou teu coração, e você não dizer assim: uau, eu confio nessa fidelidade, eu confio nisso, eu confio nessa aliança que o Senhor fez comigo, fica tudo sem propósito. Você só está aqui, querido, hoje porque você talvez nem fez um acordo com ninguém, não prometeu para ninguém, mas você disse para você mesmo: olha, sempre que possível eu estarei adorando ao Senhor em comunidade. Logicamente que as alianças, elas têm um limite, e esses limites eles foram extrapolados na nova aliança. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas, primeira coisa, começa a fazer uma varredura na tua vida e começa a perguntar se você tem sido uma pessoa de palavra. Alguém que fala assim: eu vou fazer tal coisa, e chega no meio do caminho, simplesmente não faz ou desiste. E qual o grande problema disso, queridos? Porque mesmo sabendo que Deus é um Deus que cumpre a sua aliança, Ele é um Deus que a aliança dele basta, mesmo sabendo disso, pelo nosso lado, nós começamos a nos sentir de fora, mesmo Ele não nos rejeitando, porque ninguém, irmão, Deus não rejeita, mas o não reconhecimento da aliança que Deus tem conosco é o único fator que pode invalidar a aliança de Deus conosco, que é o que a Bíblia chama de ausência de fé. Ausência de fé. Nós não fomos chamados simplesmente para cumprir a aliança, nós somos chamados para crer na aliança que Ele fez conosco. Eu estou falando coisas profundas aqui, muito. Você não faz ideia de como é profundo isso. Então, olha o que diz em Isaías 54:10: mesmo que os montes se retirem, olha isso, irmãos, mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, e a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de você. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos absolutamente incompetentes em mantermos a nossa aliança. Então Ele fala assim: tá bom, já que é assim, então a minha aliança, por causa da minha compaixão e por causa do meu nome, eu manterei a minha aliança com você. Pastor, então para que você está pregando? Você está pregando então porque você está dizendo o quê? Que eu sou obrigado a participar de uma aliança,
que eu sou obrigado. Eu não pedi para ninguém fazer aliança, eu não estou fazendo aliança com ninguém. Esses dias eu vi um cara aí que abandonou o evangelho, né? Falei assim, não, eu não fiz aliança com ninguém. Eu não fiz acordo com ninguém. Então quer dizer que eu sou obrigado a fazer acordo com Deus? Se Ele resolveu fazer, problema dele. E pior que de uma certa forma ele tem razão, uma certa razão. Por quê? Porque a aliança é de Deus para com o ser humano. E no que diz respeito à nossa parte da aliança, nós somos incompetentes. Qual o ser humano que consegue se segurar, irmãos, como a música diz, segura na mão de Deus e vai? Qual o ser humano que consegue ficar segurando na mão de Deus sem cair? Se essa segurança depende da nossa força. Mas nesse caso, Deus nunca está pedindo para você se segura malandro. Nunca falou isso. Não existe esse versículo na Bíblia, segura malandro. A Bíblia diz assim, simplesmente confie na aliança que eu tenho com você. Merece aplauso que estou falando. Porque a palavra inteira fala isso. Confie na aliança que eu tenho com você. Então, vamos lá. O que eu percebi estudando sobre aliança? O que eu percebi? Primeira coisa que eu tomei um susto. Algumas coincidências até numerológicas aí. Parece cabala, né, judaica. Irmãos, são 7 alianças que Deus fez com o ser humano. 7 alianças. E eu vou falar uma por uma aqui, evocando uma característica de Deus. E outra coisa que eu percebi, isso eu percebi hoje de manhã, que a aliança, essas 7 alianças, elas são progressivas. Ou seja, o que eu estou dizendo? O que eu estou querendo dizer com progressivo? É que são alianças que vão revelando aos poucos o nosso papai. Deus, eu acho que se Ele chegasse com tudo, eu não tenho certeza. Mesmo com todo esse cuidado, essas doses homeopáticas, mesmo assim, a gente viaja na maionese, confunde com religião, confunde, tem que fazer, tem que isso aqui lá. Então Ele foi se revelando. E vocês vão notar, irmãos, ao longo dessa conversa que nós estamos tendo aqui, que a maioria dessas alianças são unilaterais. Isso é um grande desafio falar isso para vocês, porque alguém pode dizer assim, se é unilateral, então beleza. Então eu fico aqui de boa. Então, aí que tá. São unilaterais, só que a nossa parte qual é? Qual é a nossa parte? É confiar na aliança dele. E eu vou bater isso muitas vezes. Então, se toda palavra que é pregada, estudada, tem a intenção de conhecermos a Deus, vamos embora? Diz assim comigo, vamos embora, pastor. Vamos lá, vamos conhecer um pouco mais de Deus aqui. Primeiro, Ele fez uma aliança com o ser humano. Essa aliança era dividida em 2 partes. Alguns chamam de aliança edêmica. Aí fica parecendo endêmica, né? Edêmica. Ou do Éden. E aliança adâmica, que na verdade é uma aliança que foi feita no Éden, que fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, e fala também da aliança de que o ser humano, descendente do ser humano, pisaria na cabeça da serpente. Então Deus agora está criando um ser, a sua imagem e a semelhança, e Ele faz uma aliança com esse ser, que Ele, depois de ser criado a imagem e semelhança, começaria a representar a Ele. E o final seria o quê? Esse ser pisar na cabeça do inimigo, daquele que se rebelou contra Deus lá no céu. Então a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então essa aliança, que nós chamamos de aliança adâmica, ele mostra o quê? Um Deus iniciativa, que nós chamamos também de aliança da criação. Se você for anotar, você pode anotar. Aliança da criação, que mostra um Deus
que toma a iniciativa. Um Deus que vai lá, Ele vai e resolve. Ele resolveu criar o ser humano. Ele resolveu fazer um acordo com o ser humano. Ele resolveu. Ah, pastor, eu não pedi para Ele resolver. Ótimo, você não pediu. Provavelmente não, você não pediria. Mas Ele resolveu. E a única coisa que eu posso fazer é adorá-lo porque Ele resolveu. A única coisa que eu posso fazer é confiar no que ele, porque Ele resolveu. Ainda bem que Ele resolveu. Fala para o teu irmão assim, ainda bem que Ele resolveu. Porque se Ele não resolvesse, você não existiria. E aí o ser humano vai lá e rompe essa aliança. Pastor, mas espera aí, você não falou que Adão não fez aliança nenhuma com Deus? Não é. Então, mas tem como você romper a aliança. Ele fala assim para você, ó, não passa dessa linha. Não passa dessa linha, o que vai acontecer? Você vai se lascar. É que nem a gente. Você nunca chega para um bebezinho de 2 anos e fala assim, ó, é o seguinte, fala para mim que você não vai. Não tem como, ele não sabe do que ele está falando, não sabe, ele não tem capacidade intelectual de fazer uma aliança e de assinar um contrato. Então você fala assim, ó, não passa dessa linha. Porque se você passa dessa linha, você vai se dar mal. E aí ele vai lá e passa. Mas quando ele passa dessa linha, a aliança dele permanece. E ele fala assim, tá bom, então você passou dessa linha, agora eu vou fazer algo. E eu vou, antes da criação do mundo, eu já previ, eu já determinei o que eu faria para trazer você de volta para o bem. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão, a sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão. Estás? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Adão agora, quebrando essa aliança, Deus agora providencia uma redenção, porque na hora que ele quebrou essa aliança, e um ficou lá pondo culpa no outro, Adão pôs culpa na Eva pôs culpa na serpente, a serpente pôs culpa não sei na onde, no Lula, no Bolsonaro, sei lá. Cada um, né? Cada um inventa um culpado aí para. E Deus fica olhando se eles dão aquele monte de gente dando desculpa e fala assim, tá bom, beleza. Então eu vou me envolver com isso daqui, eu vou salvar vocês. Irmãos, a gente fala para o filho assim, não faça isso. Não foi assim com você? Sua mãe não falou isso para você? Não faça isso, você vai se lascar. Aí você vai lá, faz e se lasca. O que sua mãe e seu pai faz? Mas vem aqui, ó. Não faça de novo. Até que chega um momento que você fique maduro. Ou você fique se lascando o resto da vida. Porque tem gente que não aprende, né? Quem conhece assim, gente que não aprende nunca? É terrível. Espero que você não seja, nem eu. Versículo 7 do capítulo 6 de Oséias. Mas eles transpassaram o concerto como Adão. Eles se portavam aleivosamente contra mim. Se portaram aleivosamente contra mim. Então essa foi a primeira aliança. A segunda aliança foi a aliança noética. Como a palavra noética diz, né? Aliança com Noé. E nessa aliança ele se mostra como um Deus de caráter, um Deus de saídas, um Deus que gosta de gente boa. Fala para o termo assim, você gosta de gente boa? Você gosta de gente fiel? Então Deus também gosta. E você sabe por que você gosta de gente fiel? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se você conhece uma pessoa que não gosta de gente fiel, gente boa, essa pessoa está com algum problema. Tem gente que realmente é doente, tem doença mental, tem doença ou espiritual, que só se envolve com tranqueira. É o famoso dedo podre. Quem conhece alguém dedo podre aqui? Quem conhece? É uma tia lá, tem uma tia, não. Então, só se envolve com tranqueira. Aí você fala assim, pastor, mas eu sou a tranqueira. Então, somos todos. Por isso que o Senhor está chamando você para mudar
mudar, ser uma pessoa de aliança. Aliança noética mostra o Deus que preserva, porque a humanidade foi encontrada tão assim, mano, era podre mesmo. Era tão podre que Deus falou assim: eu vou acabar com a humanidade, mas eu vou salvar uma família. E Ele salvou a família de Noé. E a humanidade volta agora a existir, ou começa a existir. E da descendência de Noé começam a vir pessoas. Alguns continuam com a natureza maligna, mas outros se dirigem para a natureza benigna. E esse é o Deus revelado, o Deus de caráter, o Deus que fala que vai salvar e salva, o Deus que dá criatividade, e o Deus que valoriza muito a obediência. Ele fala assim para Noé: faz um barco assim. Noé vai lá e faz, segundo a capacidade que o próprio Deus deu para ele. Fala para o irmão assim: Deus não dá nada de mão beijada. Ele te ensina a fazer, para que você seja participante das suas bênçãos. Porque Ele é criativo, criador. Então Ele nos criou também dessa forma. Então a terra não é destruída por causa dessa aliança. Ele fez essa aliança com Deus. Na verdade, Ele fez essa aliança com a humanidade. E tem mais uma coisa. E para fundamentar essa aliança, Ele desenhou um objeto, alguma coisa, um fenômeno da natureza que até hoje nós podemos ver, que é o arco-íris, que é uma espécie de... tem um formato de aliança. Uma vez eu vi, a gente estava acho que em Caldas Novas, né, amor? E a gente estava naquele lugar lá, junto com o meu pastor. E era uma noite. E no céu, formou em volta da lua. Eu acho que, por causa que era água quente, subiu o vapor. E como ficava o vapor no ar, estava um pouco frio o ar, acabou dando esse contraste. Em volta aí você olhava para a lua e formava um círculo em volta da lua, colorido, uma das coisas mais lindas que eu vi em toda a minha vida. Impressionante isso. Mas a gente vê pelo menos uma meia, né? Uma parte assim dessa, quando chove. E qual foi o acordo? Qual foi? Que nunca mais Deus destruiria a terra com inundação. Irmãos, vocês estão vendo que Deus está se mostrando aqui. Logicamente que tem uma mensagem central, que é Deus, nosso Deus é um Deus de aliança. Se Ele fala que Ele te ama, se Ele fala que Ele vai te salvar, se Ele fala que Ele vai te tirar, Ele vai te dar paz dentro da tribulação. Em alguns momentos Ele vai livrar a tua vida do perigo. Em alguns momentos Ele vai permitir que você fique, mas você nunca vai ser desamparado. Nunca, porque é uma promessa da palavra dele que jamais um justo seria desamparado. A terceira aliança, a aliança que nós vamos abordar melhor semana que vem, é a aliança abraâmica. Aqui Deus se mostra como um amigo. E aí é um nível maior, né? Nós somos salvos, nós somos colocados no barco, somos tirados do mar. Somos náufragos, né? Fomos tirados do mar. Ele trouxe a gente para o barco, levou a gente para enfermaria. Fomos restaurados, recuperados, alimentados com uma sopinha quentinha. Agora Ele nos chama de servos. E daqui um pouco nós avançamos. Ele nos chama agora de amigos. E Ele senta para comer com Abraão. Acontece um fenômeno que a gente na teologia chama de teofania, que são as teofanias, são aparições da divindade em forma de
de anjos e mensageiros, é Deus mandando seus mensageiros, ou os mensageiros vindo em forma, ou Ele próprio vindo através de uma voz, através de uma luz, como aconteceu com Moisés. E ele vai e ele come com Abraão, e ele faz um acordo com Abraão. Irmãos, o acordo que ele fez com Abraão, a aliança que ele fez com Abraão é tão poderosa. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. Toda vez que alguém ia fazer um acordo, a gente usa um objeto, usa um... E no caso, naquela época, era costume de todos aqueles que faziam acordos ou alianças, esses acordos eram celebrados com alguns rituais. E o principal ritual que era usado era o sacrifício. Presta atenção, pastor Rogério, olha só, que tremendo isso aqui. Um animal era morto. E foi o acordo que Deus fez com Abraão. Um animal era morto. E quando o animal é morto, o que ele derrama? Sangue. Está dizendo o seguinte, ele está dizendo, aquelas duas pessoas que estavam fazendo acordo, estavam dizendo o seguinte, que o que nós estamos fazendo agora, esse acordo, ele tem o valor da vida. Tem o valor da vida. O que eles estavam dizendo com esse sacrifício, dizendo assim, olha o seguinte, se eu não cumprir o meu lado da aliança, a minha parte da aliança, aconteça comigo o que aconteceu com o sacrifício. Aconteça com aquele que não cumprir o lado da aliança, aquilo que aconteceu com o sacrifício. E aí vai Abraão, mata o cordeiro, que foi uma direção, cortou no meio, presta atenção, irmãos, todo esse detalhe, cortou no meio, fez em duas partes, duas bandas, ficou uma parte do cordeiro para um lado, a parte do cordeiro para o outro, presta atenção. Essas duas partes são colocadas em dois patamares, dois altares, que estão um com o outro, paralelos. E o que os dois celebrantes do acordo fariam? Eles fariam o quê? Passariam pelo meio desse sacrifício, dizendo o seguinte: nós estamos fazendo juntos esse acordo, e se um de nós não cumprirmos, que o que aconteceu com ele aconteça conosco, o que aconteceu com o sacrifício aconteça conosco. Aí vai lá Abraão e mata o cordeiro e coloca as duas bandas, uma banda de cada lado. E Abraão fica fazendo o quê? Fica esperando. Porque ele é uma parte do acordo. E quem outro? Qual a outra parte? Irmãos, qual a outra parte? Deus. Deus agora vai fazer uma aliança com Abraão. Vamos lá, irmãos, eu quero em nome de Jesus que você entenda. Deus vai fazer um acordo com Abraão. Mata um cordeiro, abrem duas partes, cada um fica para um lado. Abraão agora fica esperando quem aparecer. Ele já estava lá. Deus, parece que Deus ele dá um tempo, porque tudo é no tempo dele. E aí que começa, irmão, se você mata um cordeiro, corta no meio, deixa o ar livre, o que começa a acontecer? É mosca, é urubu. E aí bate o desespero no cidadão. Abraão fica doidinho. O bicho não dormia. Ele ficava lá assim, espantando. Vai pra lá, espantando os urubus. Tira, sai. Protegendo o acordo que seria feito. Eu não sei o que acontece, que de repente, acho que Abraão estava longe, estava meio afastado, no momento que ele foi lá dar uma descansada. Sei lá o que aconteceu. Que aparece Deus em forma de uma labareda de fogo. Ele vai e entra sozinho. E acabou, passou sozinho, Deus passou sozinho. Ixi! Quem aqui tem um pouco, quem conhece a palavra já entendeu o que eu estou falando aqui. É o seguinte, Abraão,
eu chamei esse acordo. Eu estou fazendo uma aliança com você. E se eu não cumprir a aliança que eu estou fazendo com você, vai acontecer comigo o que aconteceu com esse sacrifício. Agora, segura aí, queridos. Agora, se você não cumprir essa parte do seu acordo, vai acontecer comigo o que aconteceu com esse sacrifício. Você está entendendo? Que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele fez o sacrifício. Se ele não cumprisse, aconteceria com ele. E se Abraão não cumprisse, aconteceria com ele. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus, Deus. Ele diz assim: se vocês forem infiéis, eu sou fiel. Uma vez, num conflito matrimonial, eu e a pastora Carmen, a gente estava em conflito e ela chegou à conclusão de toda esposa, falou assim: quer saber, eu acho que eu não te amo mais. No começo do nosso casamento. Aí eu falei assim: tudo bem, amor, você pode não me amar, mas eu te amo, e o meu amor vai ser suficiente para nós dois. Hoje nós estamos lembrando disso. Que não se trata, querido, do que o outro fez ou deixou de fazer. O que se trata aqui é o seguinte: do acordo que eu fiz. Você entende? Sério. Então, com a minha parte, ele diz assim: não, querido, é meu, todo o trabalho é meu, e o teu trabalho é descansar em mim. O teu trabalho é viajar nessa aliança. O seu trabalho é deitar nessa aliança. O seu trabalho é aceitar e curtir essa aliança e ser fiel a essa aliança que eu fiz com você por amor ao meu nome. Queridos, existe música suficiente para agradecer? Pastor, mas se eu agradecer, ele vai me beneficiar? Não, irmãos. Você não agradece para ninguém te beneficiar. Você agradece por uma coisa que já foi feita. Nessa aliança, Deus estabelece que ele daria uma descendência a Abraão. Logicamente que existem alguns sinais de alguém que aceitou essa aliança. Eu vou falar semana que vem. Não vou me adiantar. Quarta aliança, aliança mosaica. Irmãos, vocês entenderam o que nós acabamos de falar? Eu queria parar por aqui e ir embora, irmãos. Isso aqui que eu acabei de falar era para todo mundo agora deixar a oferta, ir para casa, entrar dentro do quarto e ficar chorando uma semana. Quarta aliança, aliança mosaica. Tá bom, Deus, mas quem é o Senhor? Do que o Senhor se agrada, do que o Senhor não se agrada? Como que eu posso saber qual a tua vontade, sendo que eu sou tão cego, tão equivocado? Então tá bom, eu vou mostrar o que eu penso. Traz a lei, formas de conduta, aquilo que você deve fazer, deixar de fazer. Honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que você tenha uma vida próspera, longa. Eu fico apavorado quando vejo alguém desonrando o pai e mãe. Aí fala assim: não cobices a mulher do teu próximo. Está falando de adultério. Está falando de infidelidade, de quebra de aliança. Em Malaquias diz assim: porque Deus diz o seguinte: eu odeio o repúdio, eu odeio o divórcio, daquele que forma violenta desmembra o próprio corpo de si mesmo.
Um Deus de aliança, que fez um ser humano à imagem e semelhança, o que Ele espera? O que nós devemos esperar de nós mesmos? Que nós estejamos aqui buscando o imitar como um Deus de aliança e filhos de aliança. Então Ele mostra a lei. Pastor, a lei é para a gente seguir a lei? Não, irmãos. É impossível o ser humano seguir a lei. Então para que serve a lei? A lei mostra da nossa necessidade de mudança de natureza. Nós temos uma natureza adâmica, desobediente, que quebra a aliança. Aí vem a lei para mostrar que não é possível. Eu acho incrível. Eu tenho visto no YouTube alguns judeus debatendo com alguns pastores cristãos. Teve um que falou assim: vocês estão errados, cristãos estão errados, que vocês não cumprem a lei. Aí o irmão falou assim: mas que você cumpre, xaropão? Lógico que nós cumprimos. Vocês nem sacrifício vocês fazem, que é o principal da lei. É que a gente cumpre o que dá para cumprir. De que o templo de Jerusalém não está, maior dificuldade de restaurar. Eu fui lá em Israel. Os turistas cristãos nem podem ir no templo, onde era o templo de Jerusalém, porque lá fica numa região árabe, islâmica. É bairro dominado. Então assim, irmãos, e eu desconfio o seguinte, que isso não é possível, que eles não deixaram, que Deus não permitiu a reconstrução até quando chega o momento certo, né? Que é o momento do fim. Exatamente para os caras não ter esse argumento que eles fazem tudo direitinho. Que eles não fazem tudo direitinho, que é impossível. E para que serve a lei? A lei, ela traz à tona a nossa incapacidade de segui-la. Pastor, mas um servo de Deus não obedece à lei. Ele passa a obedecer a partir do momento que ele é transformado pelo Espírito Santo. Vamos ir à graça. A graça, irmãos, não é só para nós termos nosso pecado perdoado. A graça é para quê? A graça é para que nós tenhamos capacidade de cumprir a lei. Então, pela graça, nós cumprimos a lei. Pela graça, nós servimos a Deus. Pela graça, nós temos fé. Pela graça, sois salvos mediante a fé. E isso não vem? É dom de Deus. Até isso, né? Até a fé, meu Deus. Mostra um Deus correto, um Deus justo. Deuteronômio 34, 10 a 12 diz assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera de face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo espírito grande, e em todo espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Em outras traduções em todas as maravilhas. Maravilhas, toda vez que você vê essa palavra maravilhas na Bíblia, fala de coisas espantosas, ou aqui, todo espanto. Coisas tipo o mar se abrindo, coisas espantosas que Deus fez através da vida de Moisés, para mostrar que a lei que foi dada através de Moisés veio do céu. Quinta aliança. Estão entendendo? A cada aliança nós vamos conhecendo nosso Deus. Na abrâmica, por que eu vou voltar para a abrâmica? Porque na aliança abrâmica que começa a ser vislumbrado o plano total do propósito pela qual o ser humano foi criado. Daqui em diante começa a cada vez ficar mais forte esse plano. A próxima aliança, a aliança israelita. Deus agora não tem aliança só com um homem ou com alguns patriarcas, agora ele tem uma aliança com o povo. Porque depois de Moisés, o povo fica no Egito crescendo.
ele é tirado do Egito, ele recebe as leis agora para se fundamentar, serem fundamentados como o começo de uma nação, agora com milhares de participantes e membros. Os seus descendentes agora estão se dirigindo a um local, uma terra chamada Terra Prometida. Tudo isso sendo prometido. Tudo isso, irmãos, prefigurando o porvir, quando todas as coisas se organizarem. Essa aliança é uma aliança condicional. E agora Deus ele começa a falar assim: então, façam assim. Se vocês andarem assim, vocês vão se dar bem. Se vocês não andarem dessa forma, naturalmente vocês vão se lascar. Então serão benditos na entrada, benditos na saída, o seu rebanho crescerá. Agora, se você resolver se afastar, não estar dentro dessa aliança, você não tem o privilégio. É que nem, vamos imaginar. Imagina um plano de saúde. Vou chutar o balde aqui, né? Imagina um plano de saúde. Me veio agora. Então você faz o quê? Um acordo. Você fez uma aliança com aquela operadora de plano de saúde. Então você, mediante aos pagamentos mensais, você tem um privilégio. Você tem um direito. Então você é atendido, você tem direito à operação, a exames, a um transporte, que nem eu. Tem nessas horas, a gente paga plano de saúde muito, mas na hora que você precisa, você fala: obrigado, Senhor, por ter. Que nem aconteceu deles irem me buscar no aeroporto. Eles foram me buscar no aeroporto, me levaram até o hospital aqui, porque não tinha condições de andar de carro normal. Estava com 4 costelas quebradas. Então, tem um acordo. O que acontece? Você quebra a tua parte do acordo, para de pagar. E bem na hora que você parou de pagar, 2 meses depois você dá um crepe lá. Você precisa de uma internação, de uma cirurgia. Então é muito claro isso, irmãos. Sim, você ande na aliança, você vai estar junto comigo. Está junto comigo, você está protegido. Agora, se você resolver sair fora, resolver fazer como Adão e Eva, né? Romper a aliança, então, agora você fica debaixo das intempéries sai do Éden, sai da minha casa. Porque na minha casa não tem espaço para quem fica derrubando a aliança, não, pelo menos não considerando a minha aliança. Então, agora, essa aliança agora é um povo. Daqui em diante não tem mais. O Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que é um Deus de gerações, né? Um Deus geracional. Mas aqui agora é um Deus de um povo, chamado povo de Israel, que foi o último, que teve os 12 filhos. Desses 12 filhos surgiu essa nação. E agora Deus começa a levantar entre os filhos dessa nação que começaria agora uma dinastia, que agora é a próxima aliança. Aliás, essa aliança, falei, aliança condicional, e Deus de um povo. Deus agora é de um povo. E agora a próxima aliança, dentre esse povo surge que Deus levanta como o iniciante de uma dinastia, que seria uma dinastia eterna, que é a aliança davídica. A 6ª aliança, 6 porque sexta porque é homem, uma dinastia humana, uma dinastia física, uma dinastia que dava para ver que tinha filhos, sangue, descendência humana. Ele faz acordos com esse menino. Desde criança ele chama esse camarada, o menino adorador. Então pela primeira vez a gente vê na palavra dele que a adoração agora se torna uma atividade formal. Até então, a adoração era acontecia algum milagre, alguma maravilha, travessia do Mar Vermelho, aí a Miriam lá tocava pandeiro, tamborim. Mas agora não, agora Davi começa a estabelecer, chama
os sacerdotes começam a estabelecer agora um sistema de adoração, voltando agora, restaurando aquilo que havia no passado, através de Moisés. Outra coisa importante na aliança davídica, se começa agora a ter noção da autoridade. Deus agora começa a dizer o seguinte: se vocês ouvirem seus profetas, vocês vão prosperar. Se você for fiéis, vocês vão prosperar. E agora ele levanta um rei, para representar agora um rei, alguém que tinha autoridade e que também respeitava a autoridade, mesmo de uma forma, quando ele foi injustiçado por Saul. Nós vemos lá Davi respeitando Saul, mesmo Saul tentando matá-lo. Então nós começamos a entender que aquelas autoridades que Deus levanta, Ele derruba. O próprio Deus levanta a autoridade, o próprio Deus derruba a autoridade. Que nós jamais devemos estar na frente de Deus, questionar por que Ele colocou tal autoridade. A gente fala assim, que a autoridade está lá, que permissão de Deus. Esses dias tem se clamado no Brasil por justiça. As pessoas falam, tem um monte de preso político, irmão. No Brasil tem um monte de gente que está presa por opinião. Tem um monte de gente que está exilada, está fora, que se voltar é preso. E aí eu vi alguns cristãos, Senhor, manda justiça para a nossa nação. Não, querido, não peça justiça, peça misericórdia. Porque se vier a justiça, meu irmão, se nós recebemos aquilo que nós merecemos mesmo, como nação, como atividade, um dos países mais idólatras, mais satanistas que existe no planeta Terra, querido. Aqui se levanta a boca contra os céus o tempo todo, dentro das próprias igrejas. A boa parte das igrejas estão corrompidas. Então, nosso pedido é: Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, sara a nossa nação, salva a nossa nação. Então ore pelas autoridades. Nós aprendemos na aliança davídica sobre esse assunto. Agora ele mostra um Deus que é digno, se mostra como um Deus que é digno de ser adorado, e que Ele é admirável. Em último lugar, aquilo que no Novo Testamento é chamado de nova aliança. A nova aliança, que é a aliança messiânica. O Messias prometido, aquele que viria em nome de Deus. Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Agora, cumprindo todos os pactos, cumprindo todas as alianças, reunindo nele somente. Nele está a lei, nele está a misericórdia, nele está a adoração. Ele é ele é descendente de Davi. Todas as coisas. Ele é chamado de rei, ele é mestre. O Deus encarnado. E ele é aquele que passa junto com o Pai. Na verdade, ele não passa com o Pai nas duas bandas. Ele é a própria duas bandas. Ou seja, naquele momento, o Pai passou lá em Abraão. E quem estava presente naquele sacrifício? O Pai e o Cordeiro. Por isso que João Batista, ao ver Jesus, declarou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele que vai receber sobre ele a nossa iniquidade. É ele que vai receber sobre ele os nossos pecados. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. E sobre as pisaduras dele nós somos sarados. Jesus é esse que cumpre a aliança, Teve um momento que ele chega para o Pai e fala assim: Pai, tem alguma outra forma? É possível que esse cálice não seja dessa forma? E o Pai se cala, dizendo que esse silêncio quer dizer não.
Mas ele já emenda, não espera nem o pai responder, ele já diz: mas seja feita, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, ele naquele momento estava quebrando uma maldição de sempre do ser humano. Qual a maldição? De a gente querer ter as ideias, da gente ter a nossa independência, a nossa autonomia. Eu faço o que eu quero, eu penso como eu quero, eu decido o que eu quiser. Jesus vai lá e quebra essa maldição. E quebra essa maldição de forma definitiva. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue. Ele não tinha morrido ainda, irmãos. Ele está falando aqui de uma coisa que acontecer daqui a algumas horas, que é derramado como sacrifício por vocês. Então o que nós devemos esperar de nós mesmos? Porque de Deus a gente espera só bênção, misericórdia, tratamento de pai, direção. Tudo isso que eu elimina a ideia de um Deus déspota, de um Deus dominador, de um Deus que tinha todo o direito de ser dominador, porque Ele domina mesmo sobre tudo, mas que não se comporta dessa forma. Não é um tirano que mete a gente dentro de uma aliança que você não está afim. Porque Ele fez uma aliança, e se você quiser, você pode participar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E para que e como que nós temos essa fé? Crendo que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o amam, que o temem. Então, pergunta aí pro teu irmão do lado, assim, eu sei que tem gente que não gosta disso, mas então, fala sempre assim: será que é muito difícil você simplesmente crer, confiar na aliança dele? Fala pro teu assim: a tua aliança é mais ou menos, mas a aliança dele é perfeita. Então aponta o dedo do profeta e fala assim: faz favor, confie na aliança que ele fez com você. Segunda coisa, vamos fazer o seguinte, irmão, vamos fazer um acordo aqui, uma aliança aqui. Que aí, meu irmão, já era. Você nunca vai trair tua esposa, nunca vai trair teu marido, nunca vai trair o teu patrão que você falou que você ia fazer aquele serviço e fica lá cozinhando o galo. Nunca vai trair o teu líder dizendo que estava doente na hora que você não estava afim. Porque você aprendeu com a tua família a não fazer aquilo que você não está afim. Você aprendeu com a sociedade brasileira que não se, aquilo que a gente não está afim, a gente não faz. Tá ótimo, não faz. Mas o Filho de Deus, ele aprende a dizer sim para Deus, porque o único digno de ser obedecido, porque ele é perfeito. Vai ter momento que ele vai falar: faz tal coisa, como ele falou para Abraão. Semana que vem eu falo sobre esse assunto. Aquilo que ele pede para Abraão, irmãos, ele pede para Abraão entregar o filho. E Abraão simplesmente diz: tá bom. Está no meio do caminho lá, ele fala para os empregados: fica aí. Nós vamos lá adorar a Deus, e quando nós voltarmos, irmãos, ele ia fazer o que lá? Ia entregar, irmão. E por que ele fala quando nós voltarmos?
Porque ele acredita. A Bíblia diz, em Hebreus fala, porque ele queria que das cinzas Deus era capaz de ressuscitar o seu filho. E o Velho Testamento inteiro, irmãos, é uma prefiguração, uma demonstração do que ele fez. Então essa nova aliança, ela é diferente. E a característica principal dela, eu quero falar para vocês aqui na frente. Vem aqui que eu vou falar para vocês. Pastor, o que eu estou fazendo aqui na frente? Sei lá, o que eu falei, vem aqui. Que eu quero falar mais de perto. Desempeçam os corredores para o pessoal poder entrar. Eu não falei que essa revelação era uma revelação progressiva? Ela começou unilateralmente, depois ela começou a se mostrar. Quando chega agora nessa aliança messiânica, tudo muda. Presta atenção. Por quê? Porque até então contava o quê? O que ele dizia e ficava valendo aquilo. Se o ser humano não descumprisse as leis e fizesse tudo direitinho, ele estaria dentro da aliança. Mas isso tem um problema. E qual o problema? O problema é que esse cumprimento dessa aliança, a fidelidade dessa aliança dependia o quê? De obediência. Depende de, muitas vezes, de medo de se lascar, que vai que, né? Vai que eu faço um negócio aqui que dá errado, que eu não, Deus, e aí eu me lasco, fico sem meu emprego. Já pensou? Coisa física. Ou fico sem paz, coisa emocional. Então Deus agora faz uma outra, essa aliança, a nova aliança, ela é diferente. Na aliança antiga era assim, o cara ia lá e traía a mulher dele, certo? Aí ele se lascava. Nessa nova aliança, você não precisa trair a sua mulher para você se lascar. O que vai acontecer? Se você pensar, fala para você, então como é que eu vou fazer? Então como assim? Então como assim não? Como assim não? Agora é requerido um novo fator. Novo nascimento. Uma nova natureza. Agora, a minha filha e meu genro estão morando em casa curto. Espero. Estão construindo a casa, né? E agora eu estou convivendo mais de perto com meus netos. A Isabela e o Gabriel. Esses dias ela sentou à mesa comigo, eu comecei a explicar esses símbolos do passado e o que representava no futuro. Ela falou, uau! Entendeu? E aí o que eu olho? Eu vejo assim no rostinho, entendimento intelectual começando a surgir. Mas ainda falta algumas coisas. Falta aquele clique que nós chamamos de um novo nascimento ostensivo mesmo. Aquilo que você fala assim. Porque eu falei para ela o seguinte, falei assim, por enquanto é o Jesus do seu pai e da sua mãe que está te conduzindo. Mas eu vou te contar um segredo, filha. Falei para ela, vai ter uma hora que Jesus vai se revelar a você. E aí não vai ser mais o Jesus do seu pai e da sua mãe, vai ser o seu Jesus. E na hora que você tiver a revelação do seu Jesus, aí, meu filho, ninguém mais vai te convencer de que ele não existe, de que ele não é galardoador. E isso é uma coisa que isso é um fenômeno que acontece. Que a pessoa ela fala assim, nunca mais eu vou voltar. O mundo para mim não tem graça mais, perdeu a graça. Eu sou um peixe que vivia fora d'água, agora eu fui colocado dentro do rio que sai do trono de Deus. E agora eu tô num lugar certo, na hora certa, com os outros peixinhos aqui, companheiros. Meu raciocínio é de peixinho. Minha alimentação é de peixinho.
Minha atmosfera, o meu ambiente, meu habitat é de peixinho. Então quem me convida para sair, não vai ser mais tentação. Que tal? Vamos para outro ambiente. Não, eu não quero estar no ambiente. Mas porque você está sendo proibido, você tem medo de ir para outro ambiente? Não, eu não tenho medo, é que eu não quero mesmo. É que eu não quero mesmo. Mas por quê? Por causa que eu tenho uma aliança. Mas você é obrigado? Não, eu não sou obrigado. Eu mergulhei nessa aliança. E agora não é mais só dele, agora é minha também. Respondendo a uma profecia que dizia: tirarei de vocês um coração de carne, de pedra, e trocarei por um coração de carne. Escreverei não mais a minha lei em tábuas de pedras, mas escreverei a minha lei nos vossos. Mas por que você não vai fazer isso daqui? Eu não vou fazer. Mas porque você não pode? Não, porque não é que eu não posso, é que eu não quero. Eu não vou fazer isso, não é porque vou me dar mal, é porque não faz parte da minha natureza. Porque por mais morrendo de fome que uma ovelha esteja, ela não vai comer carne, porque ela é ovelha, que a natureza dela é de ovelha. Não tem como. Não tem como.